conhece, eu sou Malu Monteiro, sou a CEO aqui do Instituto Zen. Eu estou no Instituto, esse Instituto ele existe há 24 anos. Eu estou no Instituto há 10 anos. Comecei como monitora, depois eu fui para facilitadora, coordenadora de turmas, comecei depois a dar aula, e aí me tornei sócia uns anos atrás, e 2 anos atrás eu me tornei proprietária. Estou aqui como CEO do Instituto Zen. Tenho uma honra. Esse instituto ele foi fundado por Eneida Lima de Oliveira, e há 24 anos atrás, né? Em 2000 foi a primeira turma. E é um instituto que tem como propósito não só a capacitação profissional dentro da psicologia transpessoal, que a gente já vai ver um pouquinho sobre o que é a psicologia transpessoal, mas também ele tem um propósito do desenvolvimento esse espiritual desvinculado de religião, não é? Então ele vai, uma formação que se propõe a muito mais do que compartilhar conhecimentos teóricos e técnicas, porque dentro da estou aqui à frente e nós temos esse propósito de levar uma expansão profissional, mas também pessoal e espiritual, porque nós não acreditamos que existe uma coisa desvinculada da outra. Quer dizer, eu não consigo alavancar, em especial aqui das terapias, alavancar a minha vida profissional, me tornar um grande profissional, se eu estou com muitas crenças limitantes, se eu tenho que fazer muitas quebras de paradigmas, essas crenças limitantes me impedem com que eu alavanque profissionalmente, né? Que eu avance na minha vida profissional. E é por isso que a nossa proposta é trabalhar esse lado pessoal e espiritual também. É claro, não é um grupo terapêutico, é diferente. Mas não tem como a gente falar sobre as crenças limitantes e não revisitar a nós mesmos, né? E sim, temos vivências e essas vivências nos possibilitam olhar com mais profundidade para nós mesmos. Mas a gente já vai chegar aí. Nesse momento, todo mundo teve um dia, com certeza, cheio de demandas. Então, eu vou te convidar só para a gente chegar aqui juntos, né? Sentar juntos. Vou te convidar só para você respirar um pouquinho, fechar os seus olhos, só fazer um centramento, trazer a sua alma para cá, não só o seu corpo, mas também a sua alma. Então, fecha seus olhos, respira normalmente e aí você se conecta com o seu dia. Revisita como foi lá quando você levantou as emoções, as experiências. Agora você faz uma respiração bem profunda, inspirando pelas narinas e soltando pela boca e soltando. Agora permanece respirando naturalmente, com olhos fechados, enquanto você ouve esse som, o som do OM. Vou começar a minha apresentação e eu vou
Antes de ir direto a quem somos, afinal, para quem está chegando aqui, que são a maioria, quem vai acompanhar a gravação, eu vou contextualizar um pouquinho sobre esse nosso universo das terapias, do cuidar do outro, do olhar para o outro, nos dedicar ao outro. E eu começo com essa frase. A nossa saúde física e mental, ela está intrinsecamente vinculada a como nós nos sentimos, as nossas percepções e crenças em relação a nós mesmos e ao mundo, e as maneiras como a vida satisfaz ou não as nossas necessidades humanas inegociáveis, aquilo que é imprescindível para a gente. A incapacidade. Eu sou incapaz. E vocês veem que como esse pensamento recorrente, essa percepção que ela faz de si mesma, vai interferir na sua saúde física e mental. Então, se ela não cuidar, ela vai desenvolver algo mais crônico e muito mais sério. Então, essa nossa percepção de que somos, e essa crença, né, de que eu tenho que ser perfeita, da onde que ela vem? Ela tem uma origem. Essa é uma crença que vem de muito antes, de que eu tenho que ser perfeita. Por que que eu busco essa perfeição, né? O que que é essa busca pela perfeição, pelo reconhecimento do outro? Então, quais são as recompensas, quais são os bônus que eu busco ao ser uma pessoa que jamais erra? Imagina, são mais de 30 anos dentro de uma organização, né? E agora ela vem com essa coisa muito forte de eu sou uma incompetente. Depois de 30 e lá os anos, né? Qual o gatilho, né? O que que ainda precisa ser revisitado? Então, aqui eu trago esse relato para que a gente possa identificar na matéria, né, como que é que as nossas percepções elas realmente afetam a nossa saúde física e a nossa saúde mental. E aí o nosso trabalho enquanto profissional, porque a psicologia transpessoal é uma ciência biopsicossocial, ambiental e espiritual, consideração o físico. Então, uma pessoa que vem com uma ansiedade gigantesca, e ela não faz só, ela faz, uma pessoa que faz yoga 2 vezes por semana, ela faz várias coisas. Acontece que todo lugar que ela está indo, o pensamento de eu sou uma incompetente está acompanhando ela. Então, nesse momento, o profissional, a posição, o posicionamento do profissional, ele não deve ser aquele. Vamos pegar um chavão aí, me fale mais sobre isso. Não é olhar para a origem sim, mas agora a gente vai ter que ver alguma coisa que é muito mais importante, que é o seu corpo. Porque se ele já está indo para o corpo, esse pensamento recorrente, se ele já está indo, aí a gente tem que tomar um cuidado e a nossa orientação é em relação a esse cuidado com o físico também. A gente não fica só no mental, a gente não fica só trabalhando a subjetividade. Então, a gente tem que ter a importância de termos uma capacitação profissional, é de termos esse conhecimento, sobretudo, né? As técnicas, que às vezes a gente busca muita técnica, eu quero uma técnica para aplicar, mas a gente também tem que ter um olhar refinado para a necessidade de cada uma dessas pessoas que vêm até nós. Quando nos conectamos com esse chamado, nos tornarmos curandeiros, né? Nós vamos trabalhar com o que há de mais precioso na vida de uma pessoa, que é a sua alma, que é ela vai confidencializar para nós coisas que ela não consegue confidencializar para mais ninguém. Então, isso é muito importante, que antes que a gente se conecte com esse paciente, esse cliente, como uma forma de sobrevivermos nesse mundo com essa troca, que essa pessoa seja vista com esse sagrado. Ele é um ser sagrado, assim como nós devemos ser considerados sagrados para aqueles que nós
procuramos para nos acompanhar profissionalmente, essa aliança terapêutica que se dá através da confiança, e essa confiança que nos possibilita ir um pouquinho mais a fundo. E por que que é importante a gente se trabalhar? Quais são as percepções que eu tenho de mim? Porque se eu, Malu, estou em busca desse perfeccionismo, se eu estou com aquele chicotinho na mão e qualquer coisinha que eu faça, eu já me chicotei falando, vai, sou incompetente. Como que eu vou trabalhar com essa pessoa que me procura? Ela acredita que a gente tem. E isso se dá também através do nosso autotrabalho. Porque uma das coisas que é muito pouco confidencializado nesse universo é que cada um dos nossos clientes traz uma fraçãozinha, às vezes é pequenininha, mas cada um deles traz uma coisinha nossa. Então, a gente, no momento que a gente está com eles, a gente também está se autotrabalhando. Aí tem uma outra coisa que a gente vai conversar melhor. Essa relação entre o cliente, o paciente e o profissional, né? É uma dinâmica que vai muito além de aplicar uma técnica. E a Jung, lembro que Jung fala, né? Conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, porque são importantes. Mas quando você está com o seu cliente, seja uma alma conversando com uma outra alma. Então, a gente vai ter que fazer um alto trabalho de. Eu vou aprofundar isso em seguida. O Freud falava o seguinte, né? Para um martelo, tudo é prego. Em que contexto isso? Então, eu trago aqui essa reflexão dos traumas. Os traumas, eles são as nossas feridas invisíveis, né? Ele é a origem da palavra grega, trauma, significa ferida. Então, o Gabor Maté, que esse livro aqui, o Gabor Maté fala assim: são as nossas feridas, o modo como lidamos com elas, que ditam grande parte dos nossos comportamentos, formam os nossos hábitos sociais e influenciam a nossa maneira de pensar o mundo. Reforçando, né? O, o não dito. Aquilo é o que mais dói. O Roberto Crema fala: a dor mais insuportável é aquela que nós não podemos ver. E essa que nós não podemos ver e que os nossos clientes também não podem, são estão regendo a nossa vida. E muitas vezes não sabemos. Então, tomamos decisões que nem sempre são favoráveis, e os nossos clientes fazem isso. E o nosso papel é conseguir levar ele a ver essas partes da vida de outra forma, conseguir ver outros fragmentos da mesma realidade. E assim ele expande a sua consciência. Não é só sobre aplicar uma técnica, é ter uma capacitação tamanha que se tem essa sensibilidade e esses conhecimentos que vão além de aplicar uma técnica. Porque essas dores, elas são reais. Por exemplo, porque assim, é como o Roberto Crema está falando, aquela dor que nós não conseguimos ver, ela é tão insuportável que eu não consigo nem ver, mas a minha vida está sendo regida por ela. Então, nós temos que ter a sensibilidade de caminhar com os nossos clientes, aquilo que deve ser o tempo dele. Eu tenho que ver, mas nem tudo que eu vejo eu devo compartilhar, porque o Jung falava que se eu falar algo antecipadamente, se eu falo Eu tive uma cliente uma vez que no primeiro atendimento, quando ela me fala por que que ela vai me procurar, eu falo, bom, isso aqui é um complexo paterno negativo. E aí eu falo essa questão do pai e tal. E aí ela já imediatamente me fala o seguinte, olha, eu faço terapia há 15 anos.
E todo profissional que vem para mim vai trabalhar o pai. Bom, isso aí então é óbvio, né? E aí o que ela me fala é o seguinte: se você for nessa linha, eu não vou continuar contigo. E aí, 3 anos depois, ela identificou, através de tudo que nós fizemos juntas, de tudo que ela já tinha vivido também, que o pai era um narcisista. Ela, uma filhinha de ouro, né? Porque o narcisista ele tem o bode expiatório e a filha de ouro. Ela, filha de ouro, mas narcisista. Ela precisou dos 15 anos de terapia e mais 3 anos comigo. E a minha abordagem não foi tudo bem. Então, se não é o pai, porque nós temos muitas coisas. E nós temos uma ferida maior, aquela que é insuportável. Então, a minha abordagem foi: vamos trabalhando outras coisas. E aí, quando davam, ela estava mais forte no momento, aí tem que perceber, ela não está na TPM, no momento da vida dela tá tal e tal forma, então agora, quem sabe, eu posso trazer um pouquinho dessa questão do pai. E aí, aos pouquinhos, ela vai conseguindo olhar para essa dor, se conectar com essa dor, tá? O Peter Levine, o Levine, ele é uma referência no estudo de traumas. Então, quem tem interesse em se aprofundar, procura aí as obras dele, que ele é maravilhoso. E ele fala sobre a tirania do passado. Aqui a gente já sabe, né? A tirania do passado, essas percepções que nós temos sobre nós mesmos e sobre a vida em decorrência dessa tirania do passado, né? Mas as percepções do passado são nossas. E a nossa mente, ela mente bastante. Muita coisa é criada. Lembro que eu ouvi uma história de um palestrante muito famoso, não lembro o nome dele agora, é lá dos Estados Unidos. Ele contava a história da infância dele. Ele falou: olha, quando eu tinha cerca de 8 anos de idade e o meu irmão tinha 12. E aí os meus pais deram, na época lá, um quebra-cabeça, mas deram conforme a idade de cada um. Então, do irmão tinha 1000 peças e a dele tinha. E aí ele viveu aquela experiência como se ele fosse incapaz. Os pais deram um mais simples porque eles me consideram incapaz. Meu irmão, ele é mais inteligente do que eu. E aí ele passou a vida inteira vivendo a vida buscando o reconhecimento do pai especificamente, que é algo assim meio que comum entre os homens, né? Buscar esse reconhecimento do pai. E aí tudo que ele fez foi para o pai. Até que chega um momento da vida dele, ele fala: gente, mas eu cansei disso. Eu quero viver a vida para mim agora. E aí é que ele se torna um palestrante. Então, quando nós passamos e os nossos clientes passam a viver a vida para si, né, não sendo regidos por forças ocultas, por traumas, por feridas, aí a gente consegue se conectar com a essência, com o divino que há dentro de nós. E aí nós não precisamos mais competir com ninguém, porque aquilo que eu tenho é único e é especial. E é isso que a gente ressalta aqui na pós-graduação. É que você se conecte com esse divino que há dentro de você, com que você desperte todo o potencial que existe dentro de você, de cada um de você, porque nós todos somos de uma consciência maior, a gente é algo incrível. Veja bem, nós somos fruto de um espermatozoide com união a um óvulo. Veja essa vida que é gerada, como ela é incrível. Então, como nós podemos crescer e nos tornar esse adulto com esse corpo, com essa matéria, e não pensar, não se conectar com a maravilha que nós somos, com a preciosidade que nós somos. Mas são tantas as feridas que vamos tendo ao longo da nossa vida, de percepções equivocadas sobre nós mesmos, são tantas vozes que nós criamos e alimentamos dentro de nós, que faz essa manutenção de um discurso, de uma narrativa de que eu não sou boa o suficiente,
E isso vai me destruindo, além das outras dores, né? Então, o Gabor Maté, aqui nesse livro, O Mito do Normal, ele fala: o trauma não é o que acontece com você, mas sim o que acontece dentro de você. Nós temos experiência, temos conhecimento aí de duas irmãs que vivem a mesma situação. Uma sai para o mundo, vai viver a sua vida, vence todos os desafios, a outra fica dentro de casa, desenvolve transtornos, um estágio de consumir alopatia mais e mais, cria-se uma dependência. Então, aqui a gente vê, né, num exemplo assim, bem simplório, claro, de que como o trauma ele é para um e para outra pessoa, é conforme cada um vive. Mas existem traumas diferentes, que é esse aqui, ó, o trauma T maiúsculo e o trauma minúsculo. Essa informação você encontra aqui no Mito Normal e em diversos artigos científicos e trabalhos de pesquisadores. O que que é o trauma maiúsculo? Trauma T maiúsculo. O trauma T maiúsculo é aquele que vai acontecer, são aquelas situações inimagináveis, são aquelas situações que nunca deveria acontecer com absolutamente ninguém. E elas acontecem com pessoas vulneráveis. Por exemplo, uma criança de uma criança é abusada sexualmente. O que que é comum, infelizmente? São meninas de 3 a 5 anos de idade que são violentadas sexualmente pelo pai, pelos tios, pelos avós. Às vezes, a Laura Gutman, em um livro, Biografia Humana, se eu não me engano, foi o livro que ela coloca isso, que uma das clientes dela acaba acessando esse abuso enquanto criança, e aí ela fala, vou falar para minhas irmãs. E a família, os irmãos, né? E falar, fui abusada sexualmente pelo tio e pelo avô. E aí ela descobre que todos eles também foram, pelo tio e pelo avô, inclusive o menino, o irmão. Então, isso é um trauma T maiúsculo. O trauma T maiúsculo, ele pode tornar-se geracional, ou seja, ele é transmitido para a próxima geração. Eles falam aqui sobre é, ratos de laboratório que foram colocados. Infelizmente, os bichos passam por isso porque a gente tem esse conhecimento, né? Os ratos foram colocados em situações traumáticas, uma vida inteira. E aí as ratinhas tiveram uma vida boa, nunca passaram por uma situação traumática ali, um evento traumático. E eles colocaram eles para cruzar. E aí os filhotes deles herdaram o trauma T maiúsculo, né? Fisiologicamente, eles fizeram esse estudo, fisiologicamente, tanto no físico quanto nas ações, nos comportamentos dos ratinhos filhotinhos, é, ficava-se evidente de que foi herdado o trauma T maiúsculo. Então, ele é aquele que interfere nos genes saudáveis, que pode sim causar doenças físicas patológicas. O trauma T minúsculo são aqueles que nem são vistos pela medicina tradicional, né? Se os T maiúsculos já quase não são, né? Imagina o T minúsculo. O que que é o T minúsculo? Por exemplo, é o bullying. Ou eu lembro uma vez que uma pessoa me procurou na rede social, lá eu falei alguma coisa sobre mãe, ela me procurou e falou: a minha mãe e o meu padrasto, minha vida inteira, durante a minha infância, até a adolescência, até eu conseguir sair de casa, eles dois me falavam assim que eu era feia, que eu nunca ia me casar, bom, nessa linha. Então ela ouviu durante toda a infância dela e adolescência esse tipo de coisa. Pode-se considerar aí um T minúsculo, mas dependendo da experiência dela, um T maiúsculo, né? Aí eu tenho uma técnica, é aquela do Freud.
Para o martelo, tudo é prego. Então, a técnica que eu vou utilizar, sem falar no conhecimento, né, gente? A técnica que eu vou utilizar para quem sofre de trauma T maiúsculo e o T minúsculo, elas são diferentes. Eu posso sim utilizar algo que venha funcionar muito bem para um e para o outro faça alguma coisa, mas ele precisa. Minúsculo, eu posso usar coisas mais brandas, que vai num lugar mais superficial e já vai dar um ótimo trabalho. O T maiúsculo, não. E aí, se eu tenho apenas uma técnica, por exemplo, eu estou lá num workshop, que eu vou trabalhar algo pontual. E lá nesse workshop eu defini que as técnicas utilizadas vão ser ali, eu vou fazer uma meditação guiada, branda, e eu vou fazer uma escrita curativa. Então, eu também tenho que ter a sensibilidade de falar, de observar, né? Opa, aqui pegou numa coisinha além. Mas eu não vou além. Eu fico naquilo que eu consigo ir e que a minha técnica se propõe. Então, se eu tenho uma técnica, tá ótimo, eu sou uma especialista em uma técnica. Mas eu tenho que ter consciência de que existem situações diferentes, eu tenho que ter a sensibilidade de reconhecer e eu tenho que ter a maturidade em saber até onde eu levo com o que eu tenho, tá? Então, quanto mais técnicas eu tenho, mais abrangente é os serviços que eu ofereço e também até onde eu consigo levar, porque eu não posso usar mesma técnica para uma pessoa que viveu um trauma T maiúsculo e uma pessoa que viveu um T minúsculo. Certo? Nessa pós-graduação, a gente se propõe a oferecer diversas técnicas, mas oferecer assim, se é um final de semana, tem um final de semana de escrita curativa, você, depois com a sua experiência, vai buscar saber mais, vai fazer as leituras, essa apresentação que durou bastante tempo, mais do que programado. Aqui eu tenho diversas referências, né? Nada do que foi dito aqui é dito do senso comum. Nada. Todos os dados, todas as coisas que eu trouxe, os relatos, os casos são da minha experiência de vida enquanto psicóloga transpessoal, e todos os estudos vêm de pesquisas. Então, esse comprometimento que a gente deve ter com os nossos clientes. E essa é a importância de ter uma capacitação profissional, tá? Nós nos propomos a oferecer diversas técnicas, mas de uma forma mais fundamental, módulo de contoterapia. A contoterapia muita gente não conhece. É a terapia através de histórias, de mitos, de contos de fadas. Eu também uso, às vezes, a mídia cinematográfica. Então, eu passo essa técnica. Você vai sair um expert em contoterapia? Não, porque foram 13 horas, né? Mas agora você sabe que existe. E você já sabe o básico. E você já consegue, sim, com aquilo que eu passo para vocês, transmito para vocês, consegue sim trabalhar uma história mais simples. Não pegar uma história super complexa, de repente, mas uma história mais simples, consegue trabalhar com seus clientes no individual e no coletivo. E aí vem a prática. Essa é isso que muitas pessoas às vezes buscam muitas informações, né? Ela faz uma, daí ela faz duas, ela faz três, ela faz quatro. Aí eu participo de outras formações também, né? Porque eu estou em constante formação. Esse ano eu iniciei duas. Então a vida fica mais corrida ainda. Só que quando a gente se compromete com o outro, a gente tem que fazer isso. A gente tem que ir um pouquinho além. Ah, eu queria descansar, eu queria, mas agora eu não só agrego mais valor ao meu serviço, porque eu consigo olhar além, eu consigo expandir, e sim. Quando a gente está fazendo de novo várias formações, às vezes a gente ouve as mesmas coisas, mas de um outro lugar. É totalmente diferente da Malu do ano passado, e vocês também. A gente renasce diversas vezes. Então é importante também olhar novamente para aquilo que nós já conhecemos, né? Aquilo que nós já sabemos.
Deixa eu ver. Se vocês quiserem fazer pergunta, não dá para ouvir. São técnicas que vamos aprofundar depois. E a própria bibliografia que o Instituto Zen vai buscar aprofundamento ao longo da jornada. O Robson já fez 3 vezes a pós-graduação, fez na modalidade de presencial, quando ainda oferecíamos, depois ele fez na modalidade EAD, de ensino à distância. Gente, até aqui vocês querem fazer alguma pergunta? Posso continuar? Tem um momento de perguntas em como a pós vai funcionar e tudo mais ali para frente, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, podem comentar, podem falar. Quem assistir a gravação depois também pode mandar lá as pontuações, as colocações, as perguntas. Uma fase mais inicial. Essa parábola é o seguinte: é uma parábola que o David Foster Wallace ele começou. Eu achei bem interessante que ela é curtinha assim, já dá para a gente vislumbrar um monte de coisa. Ele começou uma palestra com essa parábola que é um peixe ancião, 2 peixes jovens estavam nadando e dando uma curtida na vida, e aí eles encontram o peixe ancião. E aí o peixe ancião vira para eles e cumprimenta eles e fala: Olá, rapazes, como vocês estão? Como está a água hoje? E aí os jovens continuam lá, né, nadando, e depois de um tempo que eles já estão nadando, um vira para o outro e pergunta assim: o que é água? O que essa parábola bem-humorada e curtinha está falando para a gente? Ela fala sobre nós, né? Quando nós estamos muito imersas nas nossas situações, e os nossos clientes, nossos pacientes também, aquilo que é óbvio, que é o que o David Foster está falando aqui, né? Aquilo que é óbvio, aquilo que é onipresente, aquele que é mais importante, elas são muito difíceis de serem vistas e de serem abordadas também. Então, e nós, ó, como fragmentos. E esse modo de ver nos leva a criar verdadeiros fragmentos do mundo. Então, como nós, profissionais, não estamos imersos nessas emoções, nas histórias de vida, nas dores, nas feridas, isso é o que nos possibilita facilitar um processo de autoconhecimento do outro. Porque as emoções, elas impedem bastante, né? A gente cria uma verdade em cima de uma emoção. E aí, nosso trabalho é desvelar esses véus de Maia, né? E fazer com que ele olhe vá um pouquinho para o lado e veja uma outra parte dessa realidade, um pouquinho para o outro lado, além de ressignificar, né? Encontrar sentido naquele absurdo. Não é perdoar, não é esquecer, é de alguma forma conseguir se conectar com o potencial dele mesmo vivendo toda aquela M gigante, tá? Então, a gente também tem essa função, e o que nos possibilita fazer isso é a capacitação profissional, são as técnicas, domínios de técnicas, e também não estamos emocionalmente envolvidos. É por isso que a ciência no estudo de contos de fadas, ela, ela só trabalhava no contexto clínico com contos de fadas e interpretação de sonhos. E ela fala que é muito difícil nós mesmos conseguir fazer uma interpretação de um sonho ou mesmo de uma história. Uma história na nossa vida são contos de fadas, né? Então, o que são aqui rapidamente? Com licença, Malu. Antes de você dar sequência, nós temos duas perguntas no chat. Vamos lá. Essa pós vai falar da relação sim, Suzana, terapêutica, de que forma? Quais teorias são utilizadas, sobre as técnicas utilizadas? Vamos sim, já vou chegar lá. E a Rosélia também colocou ali no chat como pode ser chamada
a profissão de quem faz este curso de especialização em psicologia transpessoal? Perfeito. Vai ser chamado de especialista em psicologia transpessoal. Esse título de especialista é o maior título para os terapeutas, tá? Então, você se torna especialista em psicologia transpessoal. E sobre as técnicas a gente vai olhar ali. Isso, eu vou falar um pouquinho sobre as bases aqui da psicologia transpessoal. A gente chegou nessa parte. Então, o que que é um terapeuta, né? Ó, você vê, eu trago aqui esse material do Jean-Yves Leloup, exatamente para que a gente veja que no início da era cristã, olha só o tempo, né? Eles consideravam os terapeutas como um tecelão, um cozinheiro. Ele cuida do corpo, das imagens que habitam em sua alma, cuidam dos deuses, dos logóis, das palavras. E os deuses que dizem a alma, ele é um psicólogo. Então, cuidar do corpo. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a psicologia transpessoal ela é uma ciência biopsicossocial, né, ambiental e espiritual, como eu já mencionei antes. Então, a gente cuida do corpo também, a gente não fica só na subjetividade. Ela é uma ciência, é uma abordagem a mais nova dentre as diversas abordagens, as demais abordagens da psicologia, da psicologia. Ela surgiu na década ali de 60, se fortalecendo mais na década de 70, então é nova. 60 e 70, ela é nova. Só que os fundamentos dela é aqui, ó, a gente já consegue encontrar aqui no início da era cristã, porque tinha esse cuidar do corpo e também cuidar dos deuses, cuidar do seu imaginar, o que que é esse cuidar dos deuses? É diálogos, essas narrativas que nós consumimos sobre nós mesmos. É cuidar desse desejo. O desejo que ele fala é sobre as experiências, conhecimento metafísico, é desse universo espiritual. Então, ele sempre fez parte. Por alguma razão, a humanidade foi se distanciando e considerando que tudo que as experiências místicas, né, como experiências patológicas. E a medicina tradicional, ela considera muito isso, como as experiências místicas e patológicas, como a mesma coisa, mas não são experiências, emergências espirituais, experiências transpessoais, elas não são patológicas. E nós temos diversos estudos que comprovam sobre isso, que falam sobre a clarividência, que falam sobre experiências de quase morte. É por isso que a gente traz ali na nossa teia curricular módulos que trabalham isso, porque nós que trabalhamos com esse mundo, a gente precisa conseguir ter essa compreensão do que a ciência, é isso que eu trago aqui. É muito importante que a gente ande de mãos dadas com a ciência e a espiritualidade. Porque as pessoas aí fora ficam pensando que a espiritualidade, então todo mundo é hippie, né? Nossa, você não parece uma transpessoal, mas o que é transpessoal para você? De alternativa, de hippie, e não é, ela é uma ciência, ela é estudada, e ela já tem os seus fundamentos aqui, ó, no início da era cristã, já se falavam dessa psicologia transpessoal, ela foi fundada depois. Os cuidados do corpo não excluem os cuidados da alma. Os cuidados da alma, da psique, não dispensam que leve em consideração a dimensão ontológica e espiritual do homem. E aqui o Leloup ele fala o seguinte: nós não curamos, nós cuidamos. Quem cura é a natureza. Nós não somos responsáveis pelos nossos clientes, nós fazemos uma outra coisa. Nós não pegamos eles no colo e fazemos as coisas por eles. Respeitamos o tempo deles, cuidamos, facilitamos um processo de expansão de consciência. Então, para finalizar e já entrar nessas questões mais práticas, eu trago assim sobre o que é a psicologia transpessoal.
ela surge realmente, um dos fundadores aqui é o Stanislav Grof, o Maslow, teve contribuições de Ken Wilber e diversos outros. Então, desde sempre, todos os grupos humanos da era pré-industrial concordavam que o mundo material que é percebido e é operado por nós em nossas vidas diárias, não existe nenhuma comprovação, por exemplo, de que a consciência ela é gerada pelo cérebro. Sabia? Então, vai além. Existe um cosmo, uma informação universal que nos constitui também. Na tradição judaico-cristã, o Antigo Testamento ele oferece um rico relato da experiência que Moisés teve com Javé queimando nos arbustos. E o Novo Testamento descreve a experiência de Jesus sendo tentado pelo diabo durante sua estada no deserto. Então, a Bíblia nos oferece diversas experiências transpessoais. Não existe nenhuma cultura antiga ou pré-industrial na qual a vida ritual e espiritual não tenha desempenhado um papel central. Então, as novas descobertas, elas inspiraram o desenvolvimento da psicologia transpessoal, uma abordagem que empreendeu pesquisas científicas da espiritualidade em seus próprios termos, sem preconceito. E ao invés de vê-las através do paradigma materialista de que todas as experiências místicas e patológicas são a mesma coisa, e não são. Então, a psicologia transpessoal, ela estuda e respeita com seriedade todo o espectro da experiência humana, inclusive os estados holotrópicos e todos os domínios da psique, biográfica. O resultado, ela tem uma maior sensibilidade cultural e oferece uma forma universal de compreensão da psique, aplicável a qualquer grupo humano e período histórico. Ela também honra as dimensões espirituais da existência e reconhece a profunda necessidade humana de ter experiências transcendentais. Então, só para a gente dar uma respirada aqui, eu vou trazer um vídeo curtinho e em seguida apresento a teia curricular, o nosso corpo docente e respondo as perguntas. Psicologia transpessoal, um campo fascinante que se situa na fronteira entre a psicologia e a espiritualidade. Foi formalmente estabelecida na década de 1960 por figuras pioneiras como Stanislav Grof, Abraham Maslow e, posteriormente, enriquecida por contribuições de Ken Wilber, entre outros. Esses visionários reconheceram a necessidade de uma abordagem mais inclusiva da experiência humana, uma que reconhecesse a importância das experiências espirituais e transcendentais. Nossa pós está fundamentada no trabalho desses pioneiros e é projetada para explorar profundamente os princípios e as práticas dessa abordagem revolucionária. A abordagem transpessoal destaca a importância da totalidade do ser humano, reconhecendo que para alcançar um estado de bem-estar verdadeiro é essencial considerar todos os aspectos da experiência humana, incluindo aqueles que transcendem o ego e a personalidade. Essa perspectiva oferece várias vantagens e benefícios. Crescimento e transformação pessoal. Através da exploração de estados de consciência expandidos e da integração de experiências espirituais, os indivíduos podem alcançar profundos insights pessoais, promovendo um crescimento significativo e transformação. Cura profunda.
Ao acessar e trabalhar com camadas mais profundas da psique humana, a psicologia transpessoal pode facilitar um processo de cura de traumas antigos e conflitos internos, muitas vezes mais eficazmente do que as abordagens tradicionais. Espiritual. Essa abordagem reconhece e valoriza a busca humana por significado e conexão com algo maior do que nós mesmos, oferecendo caminhos para a exploração e integração da espiritualidade na vida cotidiana. Visão holística da saúde mental. Ao integrar aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais do ser, a psicologia transpessoal oferece uma compreensão mais rica e abrangente da saúde mental. Se você é um terapeuta ou psicólogo que procura enriquecer a sua prática terapêutica com uma abordagem profundamente transformadora, ou se você é alguém em busca de crescimento pessoal e espiritual, nossa pós-graduação em psicologia transpessoal é o próximo passo na sua jornada. Entre em contato para mais informações e descubra como você pode começar a transformar a sua vida e a dos outros, através do poder da psicologia transpessoal. Estamos aqui para responder as suas perguntas e a guiá-lo. Próximo passo da sua jornada educacional e espiritual. Ok, para quem é essa pós-graduação? Nós temos são 3 grupos principais. São as pessoas que estão em transição de carreira, não, as pessoas que se conectam, se já tem aquela conexão com ser terapeuta desde sempre, né? As pessoas buscam para conversar, para falar sobre questões mais profundas, então elas decidiram por alguma razão seguir lá na engenharia, na medicina, contabilidade, ou seja o que for. Em algum momento a alma começa a fazer aquele chamado assim, eu quero seguir o chamado daquilo que eu nasci para ser. E aí essas pessoas nos procuram para uma capacitação profissional e para esse certificado de acordo com as normas do MEC. Nós oferecemos, há 24 anos nós oferecemos, formamos centenas de profissionais. Especialista em psicologia transpessoal, então ele é aberto para todos os profissionais. Você é engenheiro, tem um nível superior, o MEC, ele exige para você se tornar um especialista, que é pós-graduação, especialista, e depois tem pós-graduação, mestrado e doutorado, né? São pós-graduação diferente, pós-graduação lato sensu e stricto sensu. O stricto sensu ele é mais direcionado para a vida acadêmica, para pesquisa, e já o lato sensu, que é o nosso caso, ele é mais direcionado para capacitação profissional. Então, para se tornar um terapeuta especialista, que o especialista é o maior título para os terapeutas, é exigido pelo MEC ter essa formação de nível superior completa, mas não precisa necessariamente ser um psicólogo, pode ser engenheiro e tudo mais. Aí como é uma formação, né, uma pós-graduação, ela não é um cursinho, ela é uma formação e por isso ela é longa, são 22 meses de aula, um final de semana ao mês. Agora a gente fez assim, não necessariamente um final de semana ao mês, mas quando cai um feriado, a gente coloca lá para cima, então vai para 5, a cada 5 semanas, 6 semanas tem aula uma vez nesse período, totalizando 22 módulos. E isso confere credibilidade. Por quê?
você tem um título, um certificado de 390 horas, né? Não é um certificado de 30 horas. Porque uma coisa é você fazer terapia com uma pessoa que fez 30 horas de curso, né? Tem uma formação de 30 horas. Então, às vezes as pessoas falam, Malu, mas não tem como você fazer uma pós-graduação lato sensu de 6 meses, de 4 meses, é que eu tenho pressa. Não, eu entendo que a gente tem pressa, né? Que a vida tá corrida, né? E às vezes quer lá fazer a transição de carreira e precisa de uma estabilidade financeira. Mas assim, então eu fui engenheira a minha vida inteira. E aí eu vou fazer um curso de 3 meses e daí eu vou fazer atendimentos terapêuticos. Não fica um pouquinho incongruente? Falar sobre a alma da pessoa, sobre as dores da pessoa, o que te capacita profissionalmente para fazer um grupo terapêutico, um atendimento individual, né? Você tem todo um conhecimento riquíssimo, porque pensa, né, se você tem só o fato da transição de carreira, quem vive uma transição de carreira já é uma baita de uma experiência. Eu conheço algumas pessoas, estou vivendo uma situação aqui com uma profissional que quer fazer a transição de carreira, não é mais uma boa profissional, me desculpa. Por quê? O coração que faz ali assim é ruim. Não quer mais lidar com as situações e toda profissão tem desafios e toda profissão tem aqueles dias que não são legais. Mas quando eu pego clientes aqui às vezes que estão de mau humor, que vêm com uma projeção e tudo mais. Mas eu entendo, é o meu trabalho. É o meu trabalho estar aqui e eu faço de todo o coração. Aí se a pessoa está lá, né, não querendo mais estar lá, ela faz muito. Se é um atendente no supermercado, gosta do que faz, vai ser um bom atendente. Em todos os lugares, é um bom engenheiro, um bom contador, um bom bancário, é tudo bom. Mas quando não está mais, a alma não está mais ali, já não é mais bom, não quero mais estar ali. Então, quem passou por uma transição de carreira sabe que é difícil. E só isso já te confere bastante experiência. Mas você tem que ter essa consciência, e eu acho que esse comprometimento com o que você está se propondo a fazer, que é o quê? Trabalhar com a dor do outro, né? Eu entendo que a gente tem pressa, mas nessa seara que nós estamos trabalhando, a gente precisa de um comprometimento um pouquinho maior. A gente precisa ter um cuidado maior, um zelo maior, né? As pessoas vão ter filho, elas fazem os cursinhos, né, para cuidar, para saber trocar a fralda, dar banho e todos os outros cuidados. E aí chega aqui, quer cuidar da dor do outro e fazer um curso de semana, não é incongruente? Então é que existe uma perspectiva que fala o seguinte: antes, o nosso cliente, antes de vir o cifrão do dinheiro, porque a troca ela é obrigatória, ela faz sentido, temos sim que fazer essa troca. Porque como é que eu posso estar aqui trazendo conhecimento para você se eu não tenho dinheiro para pagar minha conta de luz? Não tenho energia, não tenho disposição para isso. Então, eu preciso da troca. Ela faz sentido. Mas quando eu trabalho com o ser humano, o cifrão, ele não deve vir antes. O ser humano tem que vir antes. Eu tenho que ter um comprometimento com ele antes. Aí depois, a minha capacitação profissional, a experiência que eu vou adquirindo, os conhecimentos, eles vão agregando valor àquilo que eu ofereço, né? Me possibilita criar algo meu. Criar algo não significa algo que não existe no mundo. Quer dizer que eu posso fazer um modo de cura, eu faço, eu crio muita coisa. Faço uma formação aqui, estou fazendo formação de yoga, não quero ser professora de yoga, mas todo o conhecimento que tem ali por trás, olhar para si mesmo, eu já agrego nos meus trabalhos. E por isso, eu já consigo, daqui a algum tempo, agregar mais valor ao que eu ofereço. Então, eu tenho essa ciência e eu sempre tento transmitir esse conhecimento com as pessoas, né?
buscando se tornar terapeutas ou psicoterapeutas, sim, né? A gente oferece o certificado de acordo com as normas do MEC. O que não está para todos que desejam aprofundar o seu entendimento sobre a complexidade da experiência humana. Para todos que desejam aprofundar. Então, a atualização dos conhecimentos. A gente tem terapeutas que vêm aqui que já têm várias pós-graduação. Já tem várias formações. Tem 20, tem 30 anos. Às vezes tem terapeutas que têm 30 anos de experiência. Elas vêm para fazer uma atualização dos conhecimentos. Muitas vêm para fazer assim para si mesmas. Tem aquelas pessoas que não são terapeutas e estão aqui. A gente teve recentemente um rapaz que trabalha com ações, mercado financeiro. E aí ele vem porque ele é um líder, ele lidera um grupo de pessoas. Então, essa atualização do conhecimento sobre o ser humano torna ele um líder mais capaz. Ele olha para a sua humanidade, e não é que uma outra técnica ele vai aplicar ali no momento de grupo, mas não necessariamente ele vai ser o terapeuta do grupo. Não, então ele está fazendo de atuação. Isso é possível. Então, são os três grandes grupos: transição de carreira, atualização dos conhecimentos, sim, terapeutas que buscam uma certificação de acordo com as normas do MEC, porque antigamente, anos atrás, agora eu não recordo quando isso mudou, o governo não exigia que se tivesse, né, uma capacitação profissional reconhecida pelo MEC. Hoje é obrigatório, então a gente teve muitas pessoas que nos procuraram para obter esse certificado e para as pessoas que buscam o autoconhecimento também. Tá, Fernanda? Alguma coisa no chat? Eu achei bem interessante, Malu. Gostaria de compartilhar aqui sobre a Patrícia. Ela colocou ali no chat que ela é psicóloga há 12 anos e que ela sempre entendeu de forma diferenciada a psicologia e que por isso que ela era chamada de esquisita. E aí ela até apontou que precisa do título e também da aceitação de que ver o todo é uma habilidade, um conhecimento. E a psicologia transpessoal é uma ciência. Eu achei bem interessante essa percepção da Patrícia em relação à transpessoal. Muito legal isso. Grata, Fernanda. Grata, Patrícia, por ter compartilhado com a gente. É muito importante esse relato da Patrícia, e esse é de muitos, muitos, muitos profissionais, tanto psicólogos mesmo, né? A psicologia transpessoal, apesar de ser uma abordagem da psicologia, é pouco procurada por psicólogos, porque existe na academia, não se aborda sobre isso. Isso é de fato. Na minha, não, eu conheci a transpessoal depois, e muitas outras não abordam. Quando abordam, as que abordam assim é tipo 5 minutos daquilo e deu, vamos para a próxima. Então não chega a ser transmitido o conhecimento sobre essa ciência. Ela é uma ciência, né? É por isso que eu trouxe toda essa fundamentação anterior ali, para que a gente tenha essa compreensão do que é a psicologia transpessoal. Ela está fundamentada dentro de pesquisas científicas, né, de estudos científicos de pesquisadores, por exemplo, Jung contribuiu, o Robinson estava são pesquisadores da subjetividade, da psique humana, que se dedicaram a sua vida estudando isso, né, e que contribuíram. O Ken Wilber, quem não conhece Ken Wilber, é fantástico as leituras dele, viu? E aí é isso, né? E às vezes a gente tem uma experiência transpessoal, e muitas pessoas têm experiência transpessoal, não falam porque tem vergonha de falar. Ou sim, eu acho que isso aqui é loucura. Ou, porque eu tive uma experiência transpessoal, vou ter que ir para alopatia. Não. E aí, quando chegam no nosso consultório, como é que fica isso, né? Se eu não tenho uma compreensão, como que eu conduzo esse caso, se eu não tenho uma compreensão assim do que a ciência está falando sobre essas experiências transpessoais, né? Hoje eles chamam de experiências anômalas, né? Antigamente era holística, foi mudando assim o nome, né? Parece que a nomenclatura vai caindo assim num sentido de ela é alternativa, ela não sei o que, daí eles vão mudando a nomenclatura. Hoje é emergências anômalas, experiências anômalas. Então, muitos têm, né? Muitos profissionais. E aí, se o cliente chega lá, como é que tu conduz
se você está no senso comum do que seja uma experiência transpessoal. Ah, na época da pandemia, muita gente me procurava e falava que os psicólogos em especial, mas os profissionais, né, eles enviavam para o centro espírita. Então, veja, assim, né, a incapacidade profissional de lidar com essas situações. O centro espírita, ele tem uma função, eu admiro, né, nós não somos, não trabalhamos da mesma forma que o centro espírita, a gente trabalha com espiritualidade desvinculada de religião. É bem diferente, né? A gente trabalha com as experiências e não com, né, no mesmo sentido de centro espírita. E o centro espírita é como nós devemos, né, trabalhar. Aí eles eram encaminhados para os centros espíritas. Muita gente me procurou falando isso. Então, nossa teia curricular, ela é assim, ó. Primeiro, ali em dia 27 de abril, nós temos a aula inaugural. Essa turma que se forma agora, dia 27 de abril, se chama Consciência. Ela foi canalizada por mim e é muito. Eu tenho guias espirituais, enfim, eu trabalho com isso e fui guiada e canalizei o Consciência. E é muito de acordo com o que nós vivemos nesse momento, assim, né? Porque é uma energia que nós precisamos dessa consciência dessa minha relação com o meu cliente, com o meu paciente. Eu uso o termo cliente, porque o paciente, ele vem muito com uma questão de passivo, né? E eu não considero os meus clientes passivos no seu processo, muito pelo contrário. Aí depois tem a histórico e fundamentos da psicologia transpessoal. Conexão mente e cérebro, um despertar da mente. Esse histórico e fundamentos da psicologia transpessoal é com a Eneida Lima de Oliveira, que é a fundadora desse instituto e que tem 43 anos de experiência e prática. Então, é uma mulher que tem muita experiência, é um módulo bem vivencial, é bem leve, bem vivencial. Nós temos conexão mente e cérebro, um despertar da mente. Aqui eu trago o doutor Gustavo Rodrigues Rocha, que aí ele vem com uma pegada acadêmica. É um cara que tem muito conhecimento. Ele está inserido dentro da academia, das universidades, participando de congressos internacionais o tempo todo. Agora, dia 12, ele vai lá para onde mesmo que ele vai? Vai para um congresso internacional, onde mentes do mundo inteiro estão reunidas e falando sobre essas experiências anômalas e sobre as pesquisas que se fazem acerca do ser humano, sobre as experiências humanas. Então, aqui nesse módulo, a gente já vai para um lugar mais acadêmico, uma informação, já é uma coisa um pouco mais densa mesmo. É importante que a gente se permita isso. Então, aí depois eu trago quadrantes da realização. Aí é um módulo bem vivencial. O Jairo Salles é arte terapeuta reikiano há, não sei, 20, 30 anos também. Ele tem muita experiência. É um cara fantástico. E aqui você vai passar começa com Eu Sou e vai fazendo esse desenho e revisitando. E aí, muita técnica de arte terapia, né, que você vai conseguir reproduzir depois no contexto clínico. O ser psicoterapeuta, com a Eneida novamente, ela vem com os fundamentos de como que é ser, o que implica, o que rege esse nosso universo do ser psicoterapeuta transpessoal. Esses conceitos, por exemplo, de ego, de vida, de unidade, eles são importantes de serem estudados para ver como que a gente atua como um psicoterapeuta transpessoal. A escrita curativa com a doutora Nadira Ribeiro, ela é doutora psicopedagoga, é uma doutora pedagoga, ela é incrível, ela tem uma forma assim muito especial de transmitir esse conhecimento. Apesar de ser doutora, como ela não está inserida no meio acadêmico mais, ela se aposentou já na Universidade Federal de Santa Catarina, já há algum tempo. Então ela já vem assim mais com uma coisa mais vivencial, mas é uma mistura do acadêmico com o vivencial, né? Porque quem é psicólogo, o especialista, vocês vão perceber que eles conduzem
a aula de uma outra forma. O doutor, ele vai conduzir a aula de uma forma mais acadêmica. Eu gosto muito dessa dança. Ela torna a coisa mais leve. Em um momento você vai vivenciar mais, se aprofundar mais em si, receber mais essas técnicas. Aí eu te convido a observar muito bem o que está sendo feito ali, né? Como o profissional conduz, quais são os passos, quais são para quê? Qual o objetivo daquilo? Você pode perguntar em quais outros contextos eu posso utilizar essa técnica. Então, a aula é conduzida por você. E você, por isso que a gente não chama de aluno, a gente chama de aprendiz. Porque trazendo essa coisa de aula, através da sua interação. Depois vem olhar a morte para transformar a vida, mas aqui eu estou pensando em mudar para meditação, porque a gente vai incluir na teia curricular o módulo de meditação, e aí eu acho que é mais importante vir com a meditação, né, olhando os fundamentos, os conceitos e trazendo algumas práticas que você também vai poder reproduzir aí na sua vida pessoal, inclusive, né? A meditação, ela tem efeitos fantásticos, inclusive na nossa saúde. Isso aí é a ciência que está falando, está estudando e está falando e já está comprovado. Então, é provável que eu coloque aqui a meditação com o Diego, que tem muita experiência na área. O cara já fez lá uma formação na Índia com um guru, então ele é muito bom. Depois, em dezembro, nós temos o evento com a participação especial do Roberto Crema, Ressignificando a Vida. Talvez esse nome mude, mas a proposta é olhar, prospectou tantas coisas e algumas dessas coisas não conseguimos materializar. E aí, como que eu entro esse novo ano sabendo que acabei não conseguindo concretizar algumas das propostas que eu fiz comigo mesma, né? Quebrei alguns contratos, né? Então, o Roberto Crema, que é excepcional, ele vem passar uma tarde com a gente palestrando sobre esses novos ciclos, olhando para aquilo que passou e olhando para aquilo que vai vir. Enneagrama é com o doutor Juarez Gurdjieff, está na linha de Gurdjieff, que é uma técnica também, um conhecimento muito fantástico. Algumas pessoas não conhecem, mas ele traz assim um olhar sobre o ser humano que é muito bom. E eu tenho aqui, que eu estou lendo também, esse livro aqui, que é ó, Em Busca do Ser, que é do Gurdjieff, e ele é excepcional. Eu recomendo muitíssimo. É, Coaching transpessoal vem com o especialista Gerson Zimmer. O Gerson só trabalha com empresas, grandes empresas, também com uma bagagem muito grande sobre coaching transpessoal, porque o coaching, assim como a constelação hoje é, né, ela ficou assim uma modinha, um período, né? Aí como cai na modinha, a modinha, o ruim da modinha é isso, né? Eu queria que a transpessoal caísse na modinha. Mas aí tem os cuidados, né? Porque assim, cai na modinha e todo mundo faz. Então, a pessoa vai lá, faz uma formação de coach de um final de semana, são 10 horas, 15 horas, e aí ele sai formando outros profissionais, né? Então, assim, o cara nem aplicou, nem teve experiência ainda, já sai formando outros profissionais, porque vende e a gente compra, né? Tá na moda, eu quero aquela formação. Daí eu compro lá, o cara não tem experiência, daí eu vou reproduzindo um monte de coisa assim que não tá muito fundamentado, né? Tá meio frouxo. E a coisa vai se reproduzindo, reproduzindo. Aí eu acho que o coach ele sofreu bastante. Virou meme, um monte de coisa. Mas vocês veem que vamos ver que o coaching transpessoal com o Gerson, assim, como ele tem muita experiência, o Gerson, acho que ele trabalha. O Gerson fez parte da segunda turma aqui no Instituto Zen. E aí ele fez a transição de carreira. Ele era, se eu não me engano, ele era empresário com a empresa dos pais, e aí ele migra ainda dando continuidade a esse mundo empresarial, mas aí seguindo o seu modo de ser, né? Ele é fantástico. Eu adoro a aula do Gerson.
a Psicologia Analítica, o Sagrado na Vida e Obra de Jung e suas implicações na transpessoal, conduzida pelo Dr. Fialho. É uma figura, ele é maravilhoso. Hoje ele se aposentou na Universidade Federal de Santa Catarina e ele continua ali como orientando de mestrandos e doutorandos. Aí o ser psicoterapeuta com a Eneida, dando continuidade, né, como que é ser psicoterapeuta transpessoal dentro do contexto clínico, contoterapia, que é comigo, né, a gente trabalha as histórias, como nós trabalhamos histórias, contos e mitos no contexto individual, a gente pode dar uma olhadinha um pouquinho no contexto em grupo também, e eu transmito aí a minha paixão é a psicologia analítica, então eu trago muita perspectiva da contoterapia dentro da perspectiva da psicologia analítica. Sonhos e estados de consciência, psicopatologia e emergências espirituais pelo Jefferson Reicham, que é um doutor. O Jefferson, ele fez o doutorado dele há alguns anos na PUC e foi com emergências anômalas. Então, ele sabe o que está falando, ele traz as experiências, né, as pesquisas, conduz de uma forma fantástica, apesar de ele ser o professor acadêmico, ele vem com uma coisa mais leve, assim, ele está inserido ali nesse universo mais xamânico e tal, mas ele não é xamã, não. Então, ele traz uma leveza para esse conteúdo que ele traz. Os sonhos e estados de consciência é fantástico, porque é uma ferramenta muito importante para a gente terapêutico individual e em grupo também. E ele traz bastante referência bibliográfica de que vocês podem estudar e aprofundar muito essa técnica aí e se tornarem bons interpretadores de sonhos. Mandalas na terapia transpessoal, pela Eneida também, que é uma especialista em mandalas. A constelação familiar, que é pela especialista Lucilene Wolff. Fundamentos da condução terapêutica. Aqui eu já venho com um lado mais prático mesmo, né? Como que a gente faz um contrato? Como que faz uma anamnese? Quais os honorários? E se o cliente falta, eu cobro ou não cobro? E se ele se atrasa, eu dou continuidade lá na 1 hora, contando com o horário que ele faltou ou não. São coisas práticas sobre o atendimento mesmo. Acho que a gente já está na reta final, né? Aí vem com Cabala. A Cabala é milenária, é espetacular, né? Então é um conhecimento muito importante. Pelo doutor Juarez Gurdjieff também, então ele vem aqui com um conhecimento assim mais denso também, né? Já é uma aula menos vivencial, mas com muito conhecimento precioso e de uma pessoa que tem um comprometimento e uma responsabilidade com aquilo que faz. Então ele não fala baboseira, ele é um grande estudioso. Arte terapia com o Jairo Salles, que é fantástico. Aqui já vem bem no final a arte terapia, porque você já fez um percurso, aí você está começando agora, já tem um conhecimento maior, e aqui você já vai conseguir produzir esses conhecimentos e vai unir, como é que eu vou fazer uma interpretação de sonho, e eu faço e eu uso uma técnica da arte terapia. Eu pedi para o Jairo fazer um módulo assim bem compartilhando diversas técnicas mesmo, além de olhar para si mesmo, mas que todos os participantes saiam com bastante cartinha na manga, sabe? Para vocês conseguirem conduzir os trabalhos terapêuticos. O marketing arquetípico, aí é olhando assim, como que eu me coloco no mundo, né? Como que eu qual a identidade que eu me identifico, qual é a imagem arquetípica, né? Qual o arquétipo que eu me conecto para que eu possa usar esse arquétipo, essa imagem arquetípica e transmitir a minha mensagem para o mundo lá nas redes sociais, que é bem importante, que hoje é uma ponte para novos clientes, né? E aí vemos com a transformatura, a transformatura talvez venha com um evento especial, parto. Então, vamos lá.
Rapidamente, o nosso corpo docente, né? Eu sou mestre, sou psicóloga especialista em psicologia transpessoal, sou mestre na engenharia do conhecimento, gestão e conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui nós temos a Eneida, todos eles eu já apresentei para vocês, só para vocês verem aí, conhecerem eles. E agora eu vou para perguntas. Nossa reta final, as perguntas. Qual o título? Ah, quem é que fez lá no início? Qual o título que essa formação me confere? Especialista em psicologia transpessoal, que ele é o maior título para os terapeutas. Os sindicatos dos terapeutas, é, eles exigem um certificado reconhecido pelo MEC, né? Por que reconhecido pelo MEC? Exatamente porque aí é uma comprovação de que a instituição ela seguiu padrões. Então, uma instituição, uma pós-graduação lato sensu, para oferecer um certificado reconhecido pelo MEC, então vejo muita gente falando outras coisas por aí, mas a verdade é essa. Para você oferecer um certificado reconhecido pelo MEC, existem normas. Quais são as normas? São 370 horas. Ele tem que ter um corpo docente composto por pelo menos 30% de doutores e mestres. Não pode, um corpo docente só de especialista e está falando que vai te dar esse certificado, tem algo errado aí, porque o MEC exige isso. E aí, quando os sindicatos, você vai lá se credenciar junto a um dos sindicatos dos terapeutas, ou o caso dos psicólogos ao CRP, né? Você vai lá para credenciar e vai levar o teu certificado, eles vão observar isso. Se ele realmente for reconhecido pelo MEC, o corpo docente tem que ter ser composto por 30% dele composto por doutores e mestres e ter no mínimo 370 horas. E outros regulamentos ali, mas isso não diz respeito nesse momento, tá? Eu não sou psicóloga, eu posso participar sim, porque a transpessoal, ela é inclusiva, né? Ela já abre, assim, incluindo essa espiritualidade. Esse que é o grande diferencial da pós-graduação, da psicologia transpessoal, é que ela inclui essa espiritualidade desvinculada de religião. Então, a gente trabalha com esse universo das experiências anômalas também, tá? Não necessariamente você precisa trabalhar com isso, né? As experiências e tudo mais. Se você não se identifica, por exemplo, às vezes vem alguém assim e fala, eu acredito que eu sou de outro planeta. Eu acredito que na minha vida passada eu era uma rocha. E aí você tem uma crença assim, não existe seres em outros planetas. É impossível um ser humano ter sido uma rocha. É como que você vai trabalhar com essa pessoa? O Jung falava assim: não importa o que o cliente acredita. E isso não te diz respeito, porque o nosso posicionamento deve ser sempre de ético, de não julgamento. Você não julga o teu cliente. Isso é básico, isso é fundamental. É um respeito que nós temos que ter com o outro. Então, se ele não está alinhado com as minhas crenças, os meus valores, e eu dou conta disso, o que Jung fala é que você vai trabalhar com aquilo que ele traz. Então, ele acredita ser um extraterrestre, então você trabalha como que é para você viver nesse plano de consciência, sendo de um outro planeta. Então, você trabalha com o que ele sente. Não te diz respeito julgar se isso é real ou não é real. E aí, como a gente trabalha num campo espiritual, lá dentro você está falando assim, falando, me fale mais sobre isso. Então, nessa perspectiva transpessoal, o que você está sentindo vai ser o que vai mais impactar ali no cliente, essas informações não visíveis. Então, por isso que a gente tem que trabalhar bastante as nossas crenças limitantes, né?
Então, pode participar, se torna um especialista em psicologia transpessoal capacitado. E aí, se não dá conta de lidar com aquilo, chega um abusador, né? Um pai que abusou sexualmente do filho. Não, você não dá conta disso, aí você indica para outro profissional. Não fica com aquilo que você não dá conta. O certificado é reconhecido pelo MEC com certeza. Há 24 anos nós oferecemos um certificado, é através de uma faculdade credenciadora, né, como todas as pós-graduação Lato Sensu fazem, com exceção das grandes instituições, como a PUC, por exemplo, né? Mas com exceção, assim, a maior parte das pós-graduação Lato Sensu tem alguns nomes bem grandes aí, e esses nomes grandes que você está pensando fazem isso, tá? Elas têm uma faculdade credenciadora. As aulas são ao vivo ou são gravadas? As aulas são ao vivo, exatamente porque ela é vivencial, né? Então, para que você tenha essa experiência. Mas nós temos muitas pessoas que trabalham nos finais de semana, ou são pessoas que trabalham muito no final de semana que tem filho pequeno, ou pessoas fora do Brasil, né? Por exemplo, a gente teve alunos lá da Austrália, são 13 horas de diferença. Então, para ela, 7 da noite seria, 7 da noite, mas começando lá às 8 da manhã, já seria quase a noite, né? Na tarde seria madrugada. Então, ficava difícil. Ela até acompanhou um pouco, mas ela acompanhou a maior parte pelas gravações. E você consegue. O importante é o seu comprometimento, a sua disciplina, né? Em você ir lá se propor a fazer as vivências, porque depois nós temos um grupo, você pode mandar por e-mail, que se tem alguma coisa mais pessoal, pode mandar por e-mail, pode falar direto comigo, né? Você tem bastante assistência. Todo grupo tem uma coordenação. Nessa turma é a Fernanda, que é maravilhosa. Quem já teve aula aí com a Fernanda, ela é muito dedicada, muito comprometida, é muito disponível. Então, tem a Fernanda, vai ter as monitoras, mas sempre coisas mais pessoais, a gente sempre sugere que venham a mais para nós mesmo, né? Então, elas são gravadas, dá para acompanhar essas gravações tranquilamente. Nós temos um portal acadêmico onde você vai ter acesso a essas gravações durante todo o curso, né? Então, tá lá quase no final e quer revisitar mente e cérebro, por exemplo, essa eu acho que vai precisar revisitar algumas vezes. Então, é acesso ilimitado no seu tempo, quantas vezes você quiser, tá? Pode assistir pelo portal acadêmico. Com essa pós-graduação, como serão os meus atendimentos? Eu fui traçando um esboço ao longo dessa apresentação, né? Foi falando coisinha aqui, coisinha ali, como que é. Ela é muito de acordo com você. Isso é verdade, assim, não tem uma receita de bolo. Você vai fazer isso, isso, isso. E você vai receber toda uma formação, muita informação sobre o que a ciência fala. Essa é uma tecla que eu bato muito. É muito importante que a gente saiba o que que a ciência está falando sobre esse nosso universo transpessoal, né? Porque a gente não fique numa superficialidade, até porque o nosso campo ele precisa ser fortalecido. E se a gente não tem argumentos bons, né? Se fica ali e fala assim, mas isso aí não é coisa de hippie. Aí você fica assim, o hippie faz isso mesmo, né? Ele busca mais as medicinas naturais. Tá, tudo bem, qual o problema? Todo mundo pode, né? Buscar alternativas mais naturais no lugar da alopatia. Mas você tem que conseguir ter um argumento mais profissional, e isso vai fortalecer o nosso campo. O autoconhecimento, né? Você tem aquela máxima, né? Conhecidíssima. Eu não levo ninguém até um lugar onde eu não fui. Então, não é possível eu conduzir, facilitar um processo de autoconhecimento. Eu tenho um complexo, por exemplo. Eu, Malu, tenho algum complexo. Com certeza tenho muitos, infelizmente, né? Isso faz parte. O bom é que eu sei. O- Pelo menos é o que eu acho. O bom é que eu sei. Então, eu tenho um complexo e eu não vi esse complexo ainda. Tem uma dor tão gigante, tá?
fazendo com que eu faça escolhas, desvie de caminhos e tudo mais, mas a vida sempre me levando para onde eu tenho que estar. Então, às vezes, não é o lugar mais fluido, porque é onde eu tenho que estar, é onde eu vou evoluir mais. E aí, como que eu facilito? Chega um cliente lá com um complexo igual ao meu. E eu tenho uma resistência em olhar para esse complexo. Como eu facilito o processo dele? Mas não existe, não acontece. Então, autoconhecimento, né? Nós estarmos comprometidos com o nosso autotrabalho, isso é fundamental. Isso confere um maior valor ao meu trabalho profissional, tá? É muito importante. E aí você vai encontrar a sua forma de atuar. Talvez você goste muito de enneagrama, e aí vocês eu vou me tornar, ou como é o meu caso, eu comecei a estudar psicologia analítica na madrugada, no puerpério. Meu filho chorava demais e eu decidi passar as noites acordadas, porque era muito cansativo ficar acordando, acordando, acordando. Aí eu fiquei, o meu carro-chefe é a perspectiva da teoria profunda de Jung. Então, o meu trabalho, as interpretações, faço interpretação de sonho, uso as histórias, uso o cinema, faço uma condução terapêutica tradicional, aquela que a gente senta e conversa, né? Mas eu sempre tenho essa. Ah, aqui, ó, vocês viram que eu sempre falo de complexo, né? Complexo paterno, complexo materno, existem os negativos, os positivos, são diferentes para homens, são diferentes para as mulheres. Então, a minha base é onde eu conduzo todo o trabalho terapêutico individual e coletivo dentro dessa perspectiva. Então, com um carro-chefe de histórias mesmo. Eu sempre uso elas, não que eu fique contando história o tempo todo, né? Os meus clientes e tudo mais, não é assim. Mas eu sempre fico relacionando os mitos, né? Que mito é esse que essa pessoa está vivendo? E nem sempre eu falo, raramente falo, na verdade. Então, no individual. Então, de repente, para você também, eu amei contoterapia. Vou tornar a contoterapia o meu carro-chefe. Meu carro-chefe é o que vai me conduzir, é o fio condutor, né? Aí depois você as outras coisas que você, opa, hoje essa pessoa, ela precisa integrar mais tal coisa. Então, eu vou usar assim, ó, vou usar uma escrita curativa, fazer uma meditação para abrir, para trazer ela para a presença. Aí depois eu posso usar uma escrita curativa para ela aprofundar um pouquinho, e depois eu vou colocar uma mandala para ela integrar. É possível fazer isso em um atendimento normal? Com certeza. E um trabalho em grupo, sem dúvida. Então você vai encontrar o seu caminho, como serão os atendimentos. Quem vai ser o teu carro-chefe? É por isso que é legal aprender, né? Conhecer diversas técnicas. E aí você tem um leque de possibilidades, e onde meu coração está, onde está minha alma, onde está a minha essência. Ali é isso que vai te trazer significado e sentido para tudo o que você fizer na sua vida. Os desafios, porque você vai amar estar ali, né? Você não está ali assim, ai meu Deus. Os valores também. Isso é muito importante. Isso foi uma pessoa que trouxe para mim, eu conversei bem com essa pessoa, porque os valores, é assim, deixa eu abrir um pouquinho aqui, ó. Os valores, ele é muito de acordo com aquilo que a gente consegue viver, né? Às vezes eu tô tenho uma crença limitada a uma pessoa, fiz lá uma formação, e aí eu fiz um estudo de campo e vi que essa formação, os profissionais sobre o TCC, já vou falar. Os profissionais cobram R$ 1.500. Mas dentro de mim, eu tô assim, cara, R$ 1.500 é uma grana. Mas eu tenho aquela formação e todo mundo cobra, eu vou cobrar também. Mas dentro de mim tá assim, não vou conseguir. Nem é certo. Então não importa. Aquilo que eu sinto é o que vai ser mais importante. É o que vai conduzir. Então eu vou acabar bloqueando o meu campo, né? Eu vou vibrar de uma forma que ninguém me procure. A gente tem esse poder, né? A gente tem o poder de fazer o contrário também.
Então, o valor é muito de acordo com a sua verdade. O CRP tem lá uma lista, né, que fala sobre o mínimo, só que às vezes o mínimo para ti ainda é muito. Você acha que você ainda não tem experiência suficiente, que você precisa, enfim, né, aplicar um pouco mais aquilo que você conheceu. Então, você vai cobrar de acordo com aquilo que você sente. É claro que se você está começando, cobrar 1.500 fica um pouquinho estranho, porque a gente aprende a fazer as coisas, né? E a gente só aprende fazendo. Então, você interpretar uma história hoje é muito mais natural e eu ainda estudo 10 anos com isso. Eu ainda estudo. Então, mas ela vem muito mais naturalmente. Mas quando eu comecei, eu não poderia cobrar muito mesmo, porque a troca não seria equivalente, tá? Então, era muito de acordo com a sua experiência, com a sua verdade, com as suas crenças. Tem muita coisa envolvida quando a gente vai fazer um atendimento ali. Eu lembro que um grupo que eu conduzi de 9 meses. E aí esse grupo tinha uma pessoa lá que falava, ela tinha uma formação lá específica e tinha uma outra também que tinha essa mesma formação. Ela falou, eu não, não, então ela trabalhava como agente comunitária, se eu não me engano. Aí ela falou, mas eu não trabalho na área porque é muito difícil, porque não tem os clientes, é difícil de conseguir cliente. Aí a outra pessoa vira assim, sério, eu tô com a agenda cheia, eu não quero trabalhar mais tanto. Então, eu vou passar 5 clientes para você, gente. Quem está começando a receber 5 clientes, sabe que isso é incrível. E aí, no outro na nossa outra encontro, né, das mulheres, aí ela não conseguiu. Então, o que que tinha por trás disso? Era que ela não tinha cliente mesmo? Não, tem uma outra coisa, né? Eu não estou pronta, que é muito complexo essa questão, né, dos atendimentos. Continuando nas perguntas, somente após a formação eu vou conseguir aplicar as técnicas? Não, dependendo, isso depende de você também. Você já desde o início, se ali na aula inaugural eu já vou contar uma história e você já vai perceber. O fato de eu não te ensinar o passo a passo, a receita do bolo, não significa que você não possa observar e reaplicar, reproduzir, né? Tem alguma dúvida, pergunta. Se precisar de alguma orientação, eu ajudo. Depois tem a aula da Eneida com técnicas assim bem simples mesmo. Vão se reunir em grupo, vocês vão fazer tal coisa. Já pode. Isso tudo depende de você, de que lugar você está dentro desse universo das terapias. Qual a diferença para as outras abordagens? É isso, é espiritualidade. Eu nem vou focar muito porque a gente já passou, está passando o tempo aqui, né? A diferença sobretudo, que nós estamos dentro deste universo espiritual desvinculado de religião, né? Nós levamos em consideração as experiências anômalas como parte da vida, não como patológicas. Ela não envolve nenhuma crença religiosa. Eu já falei algumas vezes, né? No mercado. Então, isso que é bem importante. Ela vai te destacar é uma pós-graduação, com um certificado reconhecido pelo MEC. Tá? Quando você informa o seu universo, né, tá colocando lá nas redes sociais que você está fazendo uma pós-graduação, e está informando as pessoas que você está buscando capacitação profissional. E ela está agregando valor no seu conhecimento e na sua condução. Você vai se tornar uma especialista em psicologia transpessoal, que é o maior título. Então, o título confere credibilidade também. Você está numa pós-graduação vivencial e interativa. Então, não é aquela coisa que você vai sentar e você não tem com quem conversar, ou às vezes é ao vivo, mas o professor não dá abertura para interação. Então, você é passiva, continua num lugar, né, que a pedagogia colocou a gente, assim, o ensino, né, a educação nos colocou durante tanto tempo.
E aqui o convite é interaja. Você pode aprofundar esse módulo com o seu conhecimento, com as suas perguntas. E as suas perguntas, às vezes, pode ser, professor, lá de sonhos, mas todos, vamos pegar um exemplo aqui, esdrúxulo, né? Então, você não sai com aquela dúvida, você interage. E aí o outro já pode pegar, e aí faz uma pergunta que vai vir do teu. Então, vocês vão aprofundando com a interação de vocês. É vivencial, isso te proporciona autoconhecimento. Então, você revisita sobre a humanidade do outro e de si mesma. Aprofunda-se em si mesma. E nós acreditamos que isso é primordial, é fundamental. Que para que eu possa, por exemplo, eu falo para vocês conto terapia, aí vocês vão lá, vão fazer uma leitura, vocês vão fazer uma leitura, vão fazer uma interpretação de um conto, e aí vocês vão sair reproduzindo. Mas você não viveu ainda o que que o conto, o que que uma história, como a história mexe em você. A técnica pela técnica não vai ser a mesma coisa. Então você tem que primeiro viver como que é fazer uma terapia, uma mandala, né? Como que a mandala fala comigo? Como que é interpretar aquela mandala? O que que se sente ao fazer a mandala? Em que situações eu vou fazer a mandala? Então, a vivência te possibilita ter maior propriedade sobre a técnica. Ela funciona para quem pretende atender apenas online, ela é replicável. Isso também foi uma das coisas assim que eu não vou contar a experiência agora, né? Mas eu tive uma experiência muito antes da pandemia. Eu era a coordenadora da turma de Lages, e aí no caminho, assim, tive uma experiência lá. Eu falei, Neida, nossa pós tem que ser transmitida na modalidade de ensino à distância também. Aí ela falou, não sei o que, não tem, não faz sentido. E aí, quando veio a pandemia, ela se abriu para isso e ela se surpreendeu. Isso ela fala nas aulas, ela se surpreendeu assim, porque essa distância não existe espaço-tempo, né? Mesmo energeticamente. Eu não sei se vocês sentiram, de vez em quando tinham umas coisinhas aqui no campo. Então a gente se conecta por uma linha invisível, é como se estivéssemos todos em uma sala. Lógico, tem pessoas que gostam muito do trabalho presencial. Eu gosto também, inclusive estou fazendo uma formação presencial e a outra online agora. Mas a online nos possibilita a oferecer uma mensalidade muito mais acessível, muito mais, para fazer presencial. Eu não vou entrar nos detalhes, mas quem trabalha com grupos assim, sabe que é gigante todos os custos de hotel, de traz o facilitador, de paga hotel, paga todas as despesas. Para quem faz hotel, a condução, o alimento, coisa, e para quem administra, né? Porque a gente tem um sócio, nosso sócio é o governo, né? Então a gente leva sempre em consideração que uma boa fatia desse bolo que eu tenho, uma boa parte do bolo, ele vai para o meu sócio, que não trabalha, mas que recebe. Então eu tenho que, quando eu estipulo valores, eu tenho que levar em consideração o meu sócio, né? E todos os tributos, porque tudo que a gente faz, a gente precisa de meio que respira e paga, né? Respira e paga, respira e paga. É uma, é um lugar assim bem. A formação exige a elaboração de um TCC? Não. O MEC, ele parou de exigir, Rosileia, para você especialmente, para todos, o MEC, ele não exige mais pós-graduação lato sensu, da obrigatoriedade do TCC, tá? Nós antes fazíamos. Isso já mudou antes da pandemia, faz bastante tempo. Então, a gente não exige mais o TCC, e o TCC, assim como ele é uma formação voltada para capacitação profissional, as pessoas já estão trabalhando, elas têm muitas demandas, são pessoas já têm FIC, são mais maduras, a maioria, né? Então, tem filhos, então tem uma demanda, assim, gigantesca nas suas vidas.
o TCC acaba sendo algo que impede elas de fazer, quando tinha, assim, não vou fazer, porque só de pensar que eu vou ter que escrever um TCC já me arrepia. Então, não temos mais essa obrigatoriedade porque o MEC liberou. Aí, para nós, já foi um facilitador também, liberando as pessoas dessa responsabilidade. Gente, até aqui, como foi? Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa sobre a teia de conteúdos? Aham. O Robson está falando que na minha turma saíram vários escritores que fortaleceram também a base científica da psicologia transpessoal. É verdade, Robson. A gente incentiva a escrever. Algumas pessoas escreveram, teve uma pessoa que teve transtorno bipolar e desenvolveu antes, né? E aí ela escreveu sobre transpessoal e o transtorno, essa experiência dela e como a pós contribuiu, muito legal. Foram alguns livros lançados e algumas pessoas escrevem e participam de artigos. A gente incentiva, isso é muito bom. Então, certificado válido e reconhecido. Tem alguma coisa que eu não incluí na apresentação, Fernanda? Malu, acho que eu só acrescentaria a questão ali sobre aplicar as técnicas, né? Quando há aquela pergunta ali se o aluno ele já está preparado desde o início a estar aplicando as técnicas. Essa pergunta ela é direcionada a aplicar a técnica informalmente, certo? Caso o aluno deseje estar atuando já dentro da área, aí sim é necessário finalizar a pós-graduação, né? E se associar ali a se credenciar, né, ao sindicato dos terapeutas. Somente para ficar bem claro, né? Porque às vezes, através da pergunta, pode ficar um pouco confuso de achar que, fiz o primeiro módulo, já posso sair aplicando, né? Você pode aplicar as técnicas que são repassadas em você, né, em algum colega, enfim, né, para ir aprimorando esses conhecimentos, desenvolvendo as habilidades, mas atuar mesmo profissionalmente somente ao final do curso, quando você recebe o certificado de especialista, né? E aí, no caso, para psicólogos, sim, né? Acredito que seja possível, mas para aqueles que não são psicólogos, é necessário aí essa finalização do curso para receber o certificado e aí sim atuar profissionalmente como terapeuta, aí habilitado legalmente a estar atuando aí na área. Isso é muito, muito bom que você falou, Fernanda. E é porque o nosso outro grupo, grande grupo, são terapeutas que vêm fazer uma atualização do conhecimento, né? Então, para pessoas trabalhando na área, com certeza elas podem replicar, né? Não tem problema nenhum. Agora, quem está em transição de carreira, iniciando agora, realmente, aí tem que ter esse cuidado e esperar um pouquinho. Tem pessoas que já trabalham, não são, tem. Bom, elas trabalham com uma técnica, né? Tem uma que falou comigo essa semana, ela tem uma técnica lá e essa técnica confere a ela algum título, que não ficou muito claro o que que é, assim. Mas ela já está trabalhando com essa técnica específica. Então, ela pode agregar a essa técnica que ela tem alguma coisa, porque ela já está trabalhando, já tem alguma coisa acontecendo ali, entendeu? É nesse sentido, mas realmente bem lembrado que você colocou. Foi ótimo, gratidão, Malu, grata também, Manuela. Gente, quem tá aqui, não, tá dentro. Quem tá aqui, coloca ali no chat, eu vou. Eu vou, e aí amanhã a gente entra em contato com vocês, para a gente efetivar essa inscrição. E você dá um passo muito importante na sua vida profissional, pessoal e espiritual. Esse é o momento de vocês, se vocês quiserem abrir o microfone e falar alguma coisa, fiquem à vontade. Oba, seja bem-vinda, Fernanda. Muito bom te receber aqui. Quer falar alguma coisa, Robson? Você vai vir pela quarta vez também, Robson? O coração tá aqui, né? Tem umas matérias ali que chamou atenção, talvez
faço uns módulos ali. Tô nessa jornada com vocês até o final, assim, né? A psicologia transpessoal, ela me deu muitas bases, não foi, ela abriu portas para muito, muito, muito conhecimento dentro do Brasil e fora. Agora com curso de medicina pela Europa também, foi graças à psicologia transpessoal, aos mestres, doutores, especialistas que lembram, né? Lembro, essa caminhada e aí vem o convite, eu acabo aceitando. Eu fiz essa transição de carreira, eu vim da área de sistema de informações, uma área totalmente fechada, que era a área bancária. Tive uma crise de saúde, eu passei pelo câncer, passei pela leucemia, passei pelo AVC e venci todas essas etapas e nunca abandonei a psicologia transpessoal. Foi ainda o que me motivou mais a continuar. Fui pai dentro da psicologia transpessoal, né, em 2020, durante a pandemia. Foi algo, tipo, muito lindo, maravilhoso. Foi algo de encontro de almas junto à minha esposa. E foi a minha conclusão da transformatura foi a homenagem que eu fiz com ela, que a gente seguiu juntas, né? Ela também começou, hoje ela está fazendo pedagogia, está também fazendo a graduação e o Isen só tenho gratidão, assim, tudo que eu estou vendo fora hoje, né, com meus mestres, doutores e especialistas que eles me encaminham, eles me dão essa força, essa base, nada se compara à psicologia transversal do Isen, sabe? Nada. Eu não, ainda até hoje eu não encontrei. Já fiz 6 pós-graduações após essas 3 do Isen e não encontro nada como o Isen. Porque o Isen vem com a base do mestre, vem com a base do doutor, vem com toda essa disciplina que a gente acaba adquirindo dentro da instituição, né? Porque se a gente aprende a técnica, a gente vivencia a técnica antes de aplicar. Então isso é muito fortalecedor quando a gente vai transmitir a técnica, quando a gente vai aplicar no dia a dia. Então, quando eu peguei uma paciente, por exemplo, que estava sendo medicada por uma pseudomédica, eu soube atuar junto a essa paciente. Então, hoje eu estou montando o meu cantinho de atendimento, né? Antes eu fazia atendimento em sala particulares, agora eu estou encaminhando para minha sala. Então, é uma construção muito nova, assim. Quem está em dúvida, não fique em dúvida. É, as, as portas se abrem, né? Agarra essa chance, começa, porque a mudança é para valer, sabe? Tem momentos que tu vai sentar e tu vai dizer, uau, eu passei por tudo isso, eu vivi cada técnica, eu vivi cada experiência ali. Meu Deus, eu lembro do nome de todos os meus mestres, tipo a Eneida, o Fialho, o Jairo, todos, assim, tipo, não tem como dizer que um é melhor que o outro, sabe? Todos são bons, todos são, todos. A Nadir, que hoje eu acompanho, é minha psicóloga, minha terapeuta, Ah, é? então não tenho como não dizer assim que não faz transformação na vida da gente, porque faz muita diferença em todas as áreas, da vida física, da vida psicológica, da vida financeira, da vida social, da vida de relacionamento, da vida espiritual, porque eu venho de uma bagagem espiritual muito grande, eu venho da Umbanda, eu venho do Candomblé, eu venho de matrizes africanas, é minha pegada muito forte, então vem com uma base xamânica também, uma base de benzedores, então, eu agreguei isso no meu trabalho hoje, mas com base científica, né? Então, a espiritualidade geral, ela abraça todas as crenças, todas as religiões, tudo. Então, não é aquela brincar de magia, como todo mundo acha que é. Não é uma pseudociência, é uma ciência.
né? Alguns psicólogos vêm dizer que a psicologia transpessoal é uma pseudociência, eu já mostro toda a biografia que eu tenho assim, eles ficam surpresos, sabe? Eu tenho uma estante assim, só de base da ciência que eu adquiri na psicologia transpessoal. Então vem Jung, Lacan, Freud, a gestaltoterapia. Então a gente vai caminhar por toda essa base aí dentro da psicologia transpessoal. Aí eu acho que eu falei Isso demais. mesmo. É isso. Gratidão, viu, Elson? Obrigado. Gratidão. Gratidão a todas vocês, né, que estão aqui, que estão até o final, e as pessoas que estão acompanhando a gravação também. Nós estamos esperando você aqui, dia 27 de abril. Parece que estamos passando por um momento de transição planetária aí, que já favorece esse momento que nós estamos iniciando, né, de um novo ciclo. Então, dê esse passo, venha viver essa experiência com a gente. É verdadeiramente uma experiência, né, porque não é aquele lugar que senta, que fica ouvindo, você se conecta com os outros, né, você... É um desenvolvimento pessoal, então tem muita coisa que vai acontecendo ao longo do caminho. Gente, agradeço vocês. Aí, se depois virem algumas dúvidas e tudo mais, você fala com a gente, não agora, né? Porque pode falar agora, mas a gente responde amanhã, né, Fernanda? Tá um pouquinho, sexta-feira, com certeza, Patrícia. Estamos te esperando, tá bom? Um abraço bem carinhoso. Gratidão por me possibilitarem estar aqui e fazer essa apresentação. Porque é lógico, se vocês não estivessem, eu não faria, né? Então, me possibilita a expandir um pouquinho aqui os meus horizontes, né? Até loguinho.